O mercado de opções, ele pode acarretar em grandes volatilidades para o mercado. E a gente não pode esquecer que a maior ação que arrasta o índice S&P 500 em tamanho de peso é a Nvidia. E a Nvidia eu já expliquei para vocês, ela está em uma cunha ascendente de baixa, tá? Então, geralmente essa cunha, que quando ela surge, ela é extremamente perigosa, porque ela pode antecipar para nós, em caso de uma perda estrutural da maior ação que está arrastando o S&P 500, ou seja, uma queda agressiva na Nvidia por rompimento dessa cunha ou reversão, pode acarretar em uma queda abrupta no mercado de ações do nada, tá? Então o S&P 500 ele pode sofrer uma queda por conta que a Nvidia, que tem um grande peso nesse índice, trazer essa queda e mostrar um sinal de enfraquecimento do principal setor que está crescendo nos últimos meses. Então, por exemplo, agora a gente está falando da SpaceX, mas SpaceX é um setor de é um setor lá totalmente diferente do setor de semicondutores. Ele é um setor de exploração espacial, foguetes, satélites e tudo mais, tá? Que é o mesmo setor, por exemplo, da STS, que é o mesmo setor da Fly, por exemplo, tá? Agora, a VGO, que enfraqueceu, que foi a que causou a grande queda do início do mês de junho para o mercado de ações americano, a VGO, a Nvidia, vocês podem ver, o mercado como um todo está subindo, se valorizando, mas a Nvidia e o setor de semicondutores enfraqueceu. E os setores que mais se valorizaram, o setor que mais se valorizou nos últimos 5 anos foi o setor ligado à IA, mas é o setor de semicondutores. Então, uma cunha ascendente desse tamanho em semicondutores e o enfraquecimento da VGO podem estar sinalizando que os próximos meses vão começar a ficar ruins, ou seja, a gente começar a lateralizar em topo. Ou seja, começar a ter grande queda e grande alta. Para isso, como que eu vou operar nos próximos meses? Os próximos 2, 3 meses, eu vou operar o sistema, o setup de volatilidade, tá? Pessoal, então é o seguinte, então nós temos a cunha ascendente aqui do Bitcoin, e a gente tem a Nvidia com essa cunha ascendente também, tá? Então a Nvidia, que está subindo há muitos anos já, uns 5 anos seguidos, ela começou a apresentar essa cunha ascendente, tá? Então, essa cunha ascendente é a cunha mais perigosa que existe no mercado, tá? Porque ela é uma demonstração da fraqueza da tendência. Então, à medida que vai subindo, as altas são menores. Então, as ondas de alta são menores. Então, percebam que são dois ativos diferentes. Um é uma ação, o outro é uma criptomoeda, tá? Então, o Bitcoin age como uma moeda e a Nvidia age como uma ação, tá? Olha só que interessante. À medida que ela está subindo, ela está trazendo mais barras vermelhas. É a mesma coisa que surgiu com o Bitcoin aqui atrás, quando o Bitcoin entrou em tendência de baixa, tá? Se a gente pegar o semanal aqui também, vocês vão enxergar a cunha, tá? A cunha da Nvidia, ela é maior do que a cunha da semanal do Bitcoin. Por ela ser uma ação que está sustentando e está crescendo sem parar, ela tá talvez trazendo a reversão de uma forma mais lenta. Só que o que acontece depois se perde essa cunha e se ele não conseguir superar o último topo, tá? Então, onde é que está o último topo visível da Nvidia? Está aqui em cima o valor de $238, tá? E aqui, antes dela, tem a 211. Então, dentro dessa região aqui que vocês estão enxergando, se ela perder os $171, ela pode vir para os níveis mais baixos. Então, por exemplo, ela pode cair para $119, para $88 por ação, por uma queda mais agressiva. Só que essa queda levaria muitos meses para acontecer, tá? Levaria um bom tempo para chegar até aqui, até a média laranja, tá? O normal. A menos que tenha um estouro de bolha. Se tiver um estouro de bolha, ela pode cair em apenas um dia até aqui. Mas eu acho que não vai ter estouro de bolha. Então, se ela cair a partir daqui, o que é comum ela acontecer? Ela é testar esses níveis aqui, voltar
né? Fica lenga-lenga, fica um tempão aqui, tá? E aí depois no futuro ela pode voltar a subir. Então, essa LTA, ela é fundamental para a gente. Essa linha de tendência de alta aqui, a manutenção dela para manter a valorização da NVIDIA, ela é importantíssima que ela mantenha essa tendência de alta, tá? Então, por exemplo, a NVIDIA, ela não perdeu as médias ainda, e talvez ela não perca, porque ela está em tendência de alta. Só que se ela acontecer de ameaçar perder a média 20 dias e a média 8 semanal, que é a média amarela, e a média branca, ela vai querer ameaçar vir testar as médias vermelhas, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, uma correção normal, saudável, seria uma queda de 50% em NVIDIA. Uma correção. Não de um dia para o outro, mas ao longo de 3, 4 meses, tá? Uma queda semelhante ao que aconteceu no ano passado, no início do ano passado, tipo essa daqui, tá? Onde a NVIDIA, ano passado, ela caiu 50%. Tá? 69% na verdade. Deixa eu ver a do ano passado. Não foi do ano passado. Essa aqui foi do ano passado, ó, tá? Então, ó. Então, ano passado ela corrigiu 43%, tá? Em 161 dias. Então, quando você vê esse tipo de cunha, é uma cunha que, se ela repetir o que o Bitcoin fez, você pode ver que começa a entrar um período cabuloso. Período lá de 9 meses de queda, 9 meses de correção. E é completamente saudável e normal que um ativo, por maior que ele seja no mercado, ele entre nesses períodos de correção. Só que às vezes, por ela ser a maior do mercado financeiro, ela pode trazer um topo para o S&P 500. E aí entra numa fase lateral. E se o mercado de ações americano, que está bem pujante, começar a entrar em fase lateral, ele pode ficar lateral com correções grandes em algumas ações durante 3, 4 meses ou mais. Então eu não acho interessante você colocar a exposição demasiadamente agora no mercado. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu acho que o junho é o pior mês para tu entrar no mercado de ações americano. Basicamente isso que eu quero dizer. Por quê? Porque provavelmente à medida que a gente começar a entrar num período lateral mais longo, vão surgir meses melhores de compra, como por exemplo julho, agosto, talvez setembro sejam os melhores meses para fazer entrada de compra em ações americanas. Eu acho que esse mês aqui, sei lá, para quem quer se expor no IPO da SpaceX e tentar surfar uma alta de mais uns 15 dias em SpaceX, né? E fica ali uns 20 dias exposto a SpaceX, beleza, show de bola, você tenta ali se expor a uma alta visível, né, e estável de um IPO. Porém, saiba que quando chega o limite de saturação da alta do IPO, o mercado como um todo pode ter a saída de liquidez. E essa saída de liquidez pode trazer aí alguns períodos longos de correção, de 3 meses, com o mercado corrigindo 40%, 50% em ações que já subiram acima de 500% nos últimos 12 meses. Então, eu não estou falando, não estou sendo cavaleiro do apocalipse, eu estou sendo extremamente cauteloso e cuidadoso ao falar para as pessoas, olha, para quem está com a intenção de comprar ações, eu acho que junho não é o melhor mês. Eu acho que junho pode ser o pior mês para comprar ações americanas, por conta do risco dele entrar em uma fase lateral volátil e uma fase corretiva das ações que estavam com a narrativa mais forte. Porque claramente, pessoal, dá para ver que os semicondutores está em um nível de saturação muito alto e que a chance dele trazer mais upside é muito menor do que ele trazer um downside, ou seja, ele corrigir primeiro, tá? Então, acho que nós estamos na ponta de um início possível de correção para o mercado de semicondutores, que é a narrativa mais forte dos últimos 5 anos do mercado de ações americano. Foi o setor que mais se valorizou. Foi o setor que mais se valorizou, tá? Então, baseado em padrões, eu tomaria muito cuidado ao entrar em posição agora em NVIDIA e tudo mais por conta disso. Eu esperaria a NVIDIA se deslocar rapidamente acima do último topo para tentar uma possibilidade de entrada mais tarde, né? Mas eu tomaria muito cuidado com. Eu nunca compro e eu sempre evito comprar quando temos uma cunha ascendente de baixa, tá? Porque isso geralmente denota saturação de um bull market em determinado ativo e em um determinado setor.